É isso. Mas é na nuvem que está a gravar, não é no... Olá, Sofia, tudo bem? Hoje tenho que pôr aqui no som. É melhor aqui pôr aqui. Bom dia. Bom dia. Estava sem som. Já me dá a indicação de que... Está a gravar, mas é gravar na nuvem. Está a gravar é na nuvem, certo? Pronto, está certo. E depois fica ali, depois consegues de lado no ecrã. Isso eu sei, já vi. Quando fizeram encerrar a reunião, depois dá para ir... Exatamente. O professor João não estava a conseguir entrar, eu já lhe enviei o link. Mas aqui os meus meninos também vão começando a entrar. Já está o convidado. Pronto, então vá, bom dia, bom trabalho. Olá, bom dia. Vou assistir. É a doutora Sofia Figueiredo, coordenadora do curso de jornalismo. Muito bem. Um prazer. Bom dia. Bom dia, obrigada. Vou tentar aqui então ajudar o nosso colega o João a entrar, está bem? Está bem. Ok. Isto está a gravar já, não é? Deixa estar, isso depois faz a edição. É que eu posso pausar, inclusivamente. Então, muito bom dia a todos. Hoje temos o prazer de ter aqui o Vítor Mário Ribeiro, que eu vou passar a apresentar de uma forma breve. O Vítor, a sua formação de base é Contabilidade e Auditoria, aqui no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e depois fez várias pós-graduações, entre as quais eu destacaria a Análise Financeira, da Porto Business School, Faculdade de Economia do Porto, onde depois, mais tarde, a partir da qual se inscreveu como analista financeiro europeu, e também tirou um grau profissional que é mundialmente reconhecido e extraordinariamente exigente, que é o CFA, Chartered Financial Analyst, que lhe permite exercer a profissão de analista financeiro em todas as praças financeiras a nível mundial. Também participou num programa com o professor Damodaran, em 2016, na New York State University, na área da avaliação de empresas e de ativos, sobretudo de empresas, que é o Valuation Program. Em termos profissionais, o Vítor trabalha desde há muito tempo na indústria financeira, ligada à banca, mas ligada à banca de uma forma em que tenta aconselhar e gerir o património de pessoas afluentes. Pessoas afluentes, entenda-se, pessoas que têm um património superior, não sei, Vítor, a 100 mil euros, talvez. Podemos definir grosso modo. Temos médios, sim. Sim, não é? Pronto. Entretanto, lançou, na sequência de ter obtido o grau de CFA, lançou uma empresa mais profissional que ambiciona ser, enfim, a breve trecho, uma sociedade de consultoria para investimento, já fazendo advising para um banco, que eu não vou dizer qual, se eu quiser que diga, mas não vou fazer a publicidade, um banco que está especializado também em wealth management, e entre outras atividades, estas atividades são uma parte da vida dele, e faz também muitas candidaturas a fundos europeus, comunitários, e também se dedica aos negócios pessoais dele próprio. Até, não sei se ainda estás lá, vão falar-nos há algum tempo sobre isso, na área dos frutos vermelhos, nas amoras. É verdade, ainda tem. Na área imobiliária no imobiliário, sim, é isso mesmo. Hoje vai-nos falar do investimento sustentável, ESG, que terá implicações, obviamente, em termos sociais muito significativas, porque, sem dúvida nenhuma, que é preciso fazer essa transição energética, uma mudança de paradigma profunda, por via das alterações climáticas que estão a ocorrer e que se não forem, digamos, acauteladas, tornarão muito mais graves dentro de 20, 30 anos e, portanto, afetarão a vida, enfim, não particularmente a minha, dada a minha idade provecta, mas sobretudo a idade dos alunos e dos filhos dos alunos que estão aqui, e bem, dos meus netos também, dos meus filhos, naturalmente. É isso. E também as implicações que isso tem do ponto de vista financeiro da área financeira privada, na aquisição de habitação e veículos, automóveis, etc, etc. E, portanto, sem mais delongas, Vítor, passo-te a palavra. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. É um gosto estar aqui a partilhar um pouco sobre aquilo que é o investimento sustentável.
Obrigado pelo convite e pela oportunidade, também ao Henrique e ao Instituto Superior Miguel Torga. Eu vou partilhar então aqui a tela. Penso que estão todos a ver, certo? Começaria aqui então por... eu dei o nome aqui é uma narrativa que é viral, porque de facto nos últimos 2 anos, quem estiver mais presente nos mercados sabe que isto tem sido uma conversa quase avassaladora sobre aquilo que é as características futuras do investimento sustentável. Vamos fazer um pouco aqui, eu vou tentar fazer aqui um bocadinho a passagem por vários temas sobre o que é este mecanismo de ESG, que tipologias existem, como é que se tomam as decisões, que problemas e riscos existem, porque existem vários. Isto não é tudo... o Henrique estava a dizer e bem que é preciso fazer a transição, mas existem vários problemas e vários riscos nesta mesma indústria. O que é que está a mudar na indústria? Quando eu falo em indústria, eu falo em indústria financeira, porque de facto a indústria financeira vai ter um papel, e está a ter um papel decisivo nesta transformação. O disclaimer é importante porque eu estou numa área de investimentos e, portanto, tudo o que for dito aqui é importante que se diga que não é nenhuma recomendação. Vamos falar sobre empresas, sobre ETFs, sobre fundos, é apenas meramente informativo, e cada pessoa deve ter cuidado e analisar os seus investimentos, não é? Vocês devem saber isso. Cada vez eu gosto muito de partilhar esta imagem porque uma das características do ESG e do investimento sustentável é cada vez a maior humanização, não é? Nós estamos cada vez mais personalizados e tentarmos aqui dar aqui um aspecto mais personalizado ao investimento e também à forma como nós investimos, porque hoje em dia temos muito cuidado nos investimentos que fazemos e cada vez é mais personalizado. A apresentação o Henrique já fez, portanto está aqui feito. Sem mais demoras, passamos então aqui. Eu queria também dizer que sempre que for necessário, interrompam, façam as questões que acharem melhor. Estarei aqui também, quero que isto seja mais interativo, para ser mais fácil para todos. Em termos de investimento sustentável, vamos falar um pouco sobre o que é, que mercados financeiros, o significado das palavras da sigla ESG e a origem e as motivações. Eu gosto muito de mostrar este gráfico, isto para contextualizar um pouco aquilo que são os mercados financeiros. O mercado financeiro é um conjunto enorme de submercados, né? Existe o mercado de capitais, o mercado monetário, portanto, existem vários tipos de mercados dentro do mercado financeiro. E este gráfico aqui elucida bem a evolução de um índice, neste caso é o índice o S&P 500, que é um dos maiores índices mundiais, maiores e mais importantes dos Estados Unidos, que congrega cerca de 500 empresas americanas, as maiores. E reparem aqui a situação de isto, eu gosto muito de mostrar porque a evolução dos mercados tem muito a ver com a evolução dos eventos negativos. Portanto, uma série de eventos que vão acontecendo e mesmo assim a vida continua e evolui, e nós estamos numa fase muito importante de mudança e a transição energética, a parte da sustentabilidade, a parte climática, é mais uma ponte, é mais uma forma de que vamos ver que os mercados vão ajudar e vão estar aqui também para fazer essa tal transição. E reparem aqui nas crises, nós já passamos por várias crises. Estou a ver aqui, por exemplo, a questão no ano 2000, a questão da .com, por exemplo, foi uma bolha incrível. Mais recente, a 2007, 2009, este índice SP500 caiu 57% entre 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, uma queda muito brusca. E é importante que se diga que muitas vezes a evolução é lenta, mas a queda é quase sempre rápida. E sobre isso temos aqui a crise que tivemos desde março de 2020, com a pandemia, e reparem ali a queda vertiginosa que tivemos num curto espaço de tempo. Portanto, isto é importante para contextualizar e mesmo estas crises ajudam a criar oportunidades, já devem ter ouvido isto diversas vezes. Devemos ver sempre a crise como uma oportunidade para mudar e para evoluir.
E os mercados financeiros ajudam mesmo isso. Os mercados, eu costumo dizer muito esta frase, os mercados são uma autêntica máquina de antecipação de expectativas. E é um facto, porque os mercados antecipam ou tentam antecipar aquilo que vai ser a economia no futuro. A economia e a vida em termos sociais. E também há aqui, e para vocês verem a evolução que os mercados têm tido e o comportamento, também gosto muito de partilhar aqui um vídeo, se conseguir, que é uma evolução, peço desculpa, é uma evolução das principais empresas. Reparem, não sei se conseguem ver bem os nomes, a empresa mais valiosa em 2006 era a Exxon, que é uma empresa de energia, de petróleo, portanto, de exploração de petróleo. Reparem, a grande parte das empresas eram ligadas a este setor da energia. Tem aqui a PetroChina, tem aqui a China, a Petrobras também, tem outras empresas, como vocês vão ver aqui a aparecer, a Gazprom, que é uma empresa russa, muito ligadas a isso. E reparem que a evolução que teve o mercado em termos de valorização. Aqui em cima tem a valorização, ou seja, neste momento a Exxon valia cerca de 400 milhões de dólares, bilhões de dólares. A Apple já estava ali a aproximar-se. Reparem, a evolução foi rápida e vamos ver que, entretanto, as empresas que mais dominavam o mercado, que está aqui a azul, são as empresas americanas, e chega a haver anos em que só elas é que dominam, são as empresas mais valiosas, e vamos ver que no final o mercado vai ficar totalmente diferente, com empresas de base tecnológica a dominarem. Está ali a Apple já, a Microsoft também ali a chegar, não é? A Google. A evolução foi incrível em 15 anos. Portanto, nós deixamos de ter aquelas empresas mais ligadas à exploração de matérias-primas, commodities, petróleo, e passamos a ter empresas de base tecnológica, de comunicação, de redes sociais, falávamos há pouco em off, empresas de comércio eletrónico. Ainda aparece ali um conglomerado, que é Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, também com uma valorização incrível. E reparem que a Microsoft e a Apple e a Amazon vão atingir o 1 trilhão de dólares de valorização. Reparem um valor astronómico. Neste momento, são várias empresas que valem mais de 1 tri, para vocês verem a evolução que o mercado teve. Isto reparem, o mercado, só para dar aqui uma nota importante, deixem-me só passar aqui atrás um pouquinho. Neste momento, este mercado tem 200 anos, quer dizer, é um mercado relativamente curto para a vida que nós temos. E a vida humana já tem milhares de anos, centenas de milhares, não é? E, portanto, de facto, a evolução foi muito rápida. E agora surge o momento de facto, de vermos que o investimento sustentável está aí e vem para ficar. E por isso, o próximo passo seria ajudarem-me aqui a perceber, eu gostava da vossa participação no chat ou até oralmente, o que é que significa a sigla ESG. Tem aqui 3 opções, eu gostava que participassem para mostrarmos aqui alguma interatividade. Seria a A, ou seja, Environment, Social and Governance, a B, Ecological, Sustainable and Global, ou a C, Empty, Simple and Great. Como é óbvio, a última talvez esteja aqui a enganar, mas é apenas para vocês ficarem a perceber de facto que muita gente fala em ESG e de facto nem sempre sabe o que é que estamos a falar. Não sei se consigo ver. Olha no chat. No chat. Era engraçado. Mas a questão, não sei se... Eu não consigo ver, Henrique, não sei se já estão a colocar as respostas, eu não consigo ver. Pelo menos aqui os que estão na sala, os outros julgo que não poderão, ok. Só partilhar uma via. Então qual é que é a opção mais sancionada? A B? Ok. B de bola. B de bola, exatamente. Bem, a opção correta, e passo já a resposta, é A. Portanto, de facto, ESG significa Environment, Social and Governance.
A B também poderia ser, de facto, mas falta ali a componente de social e de governança, não é? Tem mais, digamos, a B está mais relacionada, foi uma lógica mais relacionada com a parte ambiental. A C tem muito a ver com aquilo que vamos falar ao longo desta sessão, que muitas vezes o ESG é visto como algo vazio e oco e pouco transparente, mas também algo ambicioso e grande. E vamos ver ao longo desta sessão, eu vou explicar um pouco quais são estes riscos, mas de facto a resposta certa é A. E aqui está o significado destas três siglas. A parte do I, do E, que é environment, seria ambiente, e aqui neste caso o investimento, eu vou falar sempre muito numa lógica de investimento, portanto tem muito a ver com a relação dos investidores e de quem procura esse investimento, as empresas, está bem? É essa lógica que estou a conversar em termos de ESG investing, ou seja, investimento sustentável. A parte do ambiente tem uma relação, como é óbvio, com as empresas, o que é que as empresas estão a fazer para deixarem de poluir ou evitarem ou diminuírem essa parte da poluição. A parte de social tem a ver com o impacto, muito se fala em igualdade, em diversidade, em procura do bem-estar, portanto, neste caso os investidores estão a valorizar as empresas que se dedicam a esta característica, né? Dão especial atenção às empresas que valorizam os seus recursos humanos, e vocês que em breve deverão estar no mercado, vão perceber isso, se calhar vão procurar empresas que valorizem mais as pessoas, não é? E a parte do governo tem a ver com a gestão das empresas, não com o governo em termos de política, não é? Mas mais em termos de instituições e de empresas. E aqui os princípios éticos, a parte do sistema de remuneração, fala-se muito da sistema de remuneração, que é muito importante. Eu diria que em termos de definição, e lendo aqui esta definição, este último ponto aqui em baixo, investimento ESG é uma estratégia em que as pessoas colocam dinheiro em empresas que têm um impacto líquido positivo no meio ambiente e na sociedade, lideradas por equipas de gestão que atingem esses objetivos através de uma melhor governança corporativa. Cá está, é uma junção destes três fatores, ambiente, social e de governo. Esta infografia aqui é muito interessante porque explica. Isto foi retirado tem como fonte o MSCI. A MSCI é uma instituição, uma empresa líder no mundo na produção de índices e de ratings digamos, de sistemas de benchmarking de investimento. Eles produziram aqui este quadro, que é muito interessante, que na parte de ambiente, então o que está ali em causa já são as alterações de clima, né, que se tem falado muito, as emissões de carbono, a nossa pegada, a parte da poluição e do desperdício, mas há oportunidades, as oportunidades estão a surgir do lado da clean tech, do green building, da parte da transição energética, que muito se fala e que a própria União Europeia tem um volume incrível de dinheiro previsto de investimento nos próximos anos, não só a União Europeia, mas também os Estados Unidos e outros países. Aliás, decorreu agora a COP26 com uma série de intervenções a esse nível e de compromissos, ainda que talvez tenha ficado um bocado aquém, mas foram assumidos alguns compromissos. A parte do social, como referi, tem a ver com o capital humano, com a parte do ativismo. O que é esse ativismo? O ativismo, quando uma pessoa é acionista, quando um investidor é acionista de uma empresa, tem algum impacto, ou seja, pode criar impacto e pode fazer com que a empresa mude as regras, mude o seu comportamento em termos de impacto social. E aqui são oportunidades também do acesso à comunicação e a financiamento. Reparem, pode haver aqui o caso de os investidores mais importantes, os acionistas mais importantes, mais conhecidos, só investirem em empresas que cumpram com este critério. Tem muito impacto isto. A parte da governança, como já referi, tem a ver com o comportamento dos conselhos de administração, das pessoas que dirigem as empresas e as instituições, que têm que estar assentes em princípios éticos de elevado nível. Portanto, muito mais cuidado com a parte, por exemplo, das remunerações. Nós sabemos que existe uma disparidade incrível. Não quer dizer que não sejam justas, mas temos que tem cada vez mais impacto este tipo de decisões. Mais um quiz, pedia também a vossa participação.
Isto tem a ver numa lógica, olhem para isto numa lógica que experimentem pôr isso na pele de um investidor. Vocês são jovens, podem construir já o vosso plano de investimento. Se estivessem a pensar fazer isso, o que é que não vos deixaria dormir? Eu sei que neste caso estão mais preocupados com as aulas, não é? Mas tem aí uma série de possibilidades. Coloquem no chat, tem ali a desigualdade, o desemprego, o meio ambiente, a corrupção, o crime, o terrorismo. Estão várias respostas. Eu a seguir vou-vos dar a resposta que a geração dos millennials mais tem dado e contextualizar. Henrique, se me fizeres o favor de me dizeres o que é que estão a colocar, que eu não consigo. Vitor, desculpa, Sim. se bem percebo, a questão é, enquanto investidor, o que é que te Sim. deixaria mais preocupado nesta Exatamente, isso mesmo. Então, Se fossem investidores, o que é que vos deixaria mais preocupados neste momento? Seria a desigualdade, o desemprego? É só uma, não é? Sim, sim, para dar uma ideia do que é que vocês pensam. O que mais vos preocuparia se estivessem a investir numa empresa? Seria a desigualdade salarial, seria o desemprego, ou seja, o desemprego que essa empresa poderia gerar, o impacto do meio ambiente. Sempre numa lógica de investimento. Sim. Escolhem uma. Não há propriamente uma resposta certa. Não há uma resposta certa, atenção. Aqui na sala a resposta é políticas. Política. Gestão, sim, essencialmente. Sim. Muito bem. Uma, então. E o meio ambiente. E meio ambiente, ok, ótimo. Há discussão. Espera aí, Vitor, espera que eles ainda estão aqui a colocar no chat. Muito bem. Eu vou mostrar-vos a seguir, isto tem a ver muito com as gerações, não é? Porque a vossa geração é uma geração que são digitais, são nativos, não é? Da parte da digitalização, muito preocupados com o meio ambiente, com tudo o que é corrupção, com essas respostas todas, que é muito diferente daquela que é a geração mais velha, aquilo que nós chamamos os baby boomers. Então, aqui é quase tudo desemprego. Há uma que escolhe corrupção, não consegue decidir entre corrupção e desemprego. E um último que escolhe meio ambiente. E outro que escolhe corrupção. Okay. Portanto, temos aqui 2 na corrupção, 1 no meio ambiente e o resto no desemprego. Muito bem. Então eu vou passar já aqui aos resultados. De facto, os millennials, que são a geração dos anos que têm 30 anos, ou à volta disso, os 35, 20, escolhem o meio ambiente como a principal preocupação. Portanto, na hora de decidir onde investir as suas poupanças, esta geração escolhe o meio ambiente. E repara, deixam a política para o último. Não quer dizer que não seja importante, mas de facto destaca-se aqui o meio ambiente. Ou seja, o termo ESG é muitas vezes visto aqui de forma transversal e as motivações aqui, reparem, são imensas. Mas é muito interessante ver que a forma de investir, eu acompanho clientes de várias idades, desde os 20 até aos 80, e os investidores são muito diferentes. Os investidores mais velhos, de facto, não têm esta preocupação. É uma preocupação muito diferente. Enquanto que os mais novos, nós vamos ver a seguir, e eu vou-vos mostrar também algumas ideias sobre isso, não se preocupam tanto com o lucro do investimento, mas mais em cumprir metas pessoais e metas que têm a ver com estes valores mais importantes. Passamos a outro quiz, muito rápido. Aqui a ideia é perceberem qual é que seria a principal motivação, ou seja, se tivessem então, mais uma vez, coloquem-se na pele de investidores, têm uma carteira de investimento, têm um valor para aplicar, e qual seria a vossa principal motivação, ou seja, de acordo com aquilo que são os vossos valores. Respostas possíveis são quero que os meus investimentos incorporem os meus valores pessoais. A B, quero melhorar a performance da minha carteira com integração ESG, ou quero promover um impacto positivo no mundo. Portanto, escolham apenas uma, só para termos uma pequena ideia do que é que aqui a nossa audiência pensa.
Henrique, se fizeres favor de mais uma vez ir-me dizendo. Só acabarem já. Aqui temos uma maior diversidade. Ótimo. Aqui é C. C. Sim. Ok, muito bem. Aqui temos A, C, C, B e o resto é C também. Sim, ok. Então a C é a mais votada. Muito bem. Então quero promover um impacto positivo no mundo. Aí está, é esta vontade muito diferente. Estes resultados, este quadro aqui também exemplifica precisamente isso. Ou seja, a MSCI, a tal empresa que falei há pouco, fez um questionário em 2019 a milhares de investidores americanos e reparem, os millennials, cerca de 90% querem incorporar as visões pessoais, ou seja, os seus valores na sua política de investimento. 86% querem que as empresas integrem os valores ESG também no seu processo de produção e querem, no fundo, conforme vocês também estavam aqui a dizer, a criar um impacto positivo, um impacto forte no mundo. Portanto, aqui eu diria que há dois tipos digamos que os investidores têm uma estratégia muito clara. Querem que as empresas incorporem o ESG e querem construir a sua carteira com base neste modelo sustentável, é muito importante isto, e querem também que as empresas adotem aquilo que elas pensam, ou seja, querem ser ativistas, querem criar impacto, e as empresas estão a ouvir esse cenário e estão a mudar, de facto, a forma como estão a gerir os seus recursos. Isto nota-se aqui, e este próximo slide mostra precisamente isto. Este slide mostra aqui, é uma compilação feita pelo Deutsche Bank, com o AlphaSense. O que é que eles indicam? Reparem o que é que diz ali na figura 1. As menções a ESG e custo nos documentos das empresas. Como sabem, as empresas têm que fazer os relatórios trimestralmente, anualmente, têm que os apresentar aos acionistas e ao mercado, têm que divulgar as suas contas e têm que dizer aquilo que pensam sobre as expectativas dos resultados futuros e como é que vão fazer para que a empresa aumente os seus lucros e possa ser uma empresa melhor. Este quadro demonstra que as palavras, neste caso, ESG e custo, estão presentes cada vez mais no léxico desses reports. Aliás, quase que dobraram no espaço de 15 anos. As empresas estão mais preocupadas com as alterações do clima, não é? Estão mais preocupadas com o ESG, estão mais preocupadas por uma razão simples. Grande parte das decisões que os políticos estão a tomar, e neste caso da COP26, por exemplo, é um caso, vão cair diretamente nas empresas, ou seja, porque são as empresas que vão ter que tomar medidas, vão ter que investir, vão ter que mudar os seus processos produtivos, em alguns casos, para reduzir não só as emissões, como também o impacto social e até produzir mais resultados positivos. Reparem que, na última nota que eu tenho aqui, as 40 empresas mais poluidoras, tanto da Europa como dos Estados Unidos, poluem mais que os continentes africanos e a América do Sul juntos. Então, parece-me que o custo e grande parte das alterações que têm de ser feitas são muito focadas nos Estados Unidos, na América do Norte e na Europa. E nota-se claramente uma mudança, mais uma vez, este frenesim à volta do tema que o mercado sente, de facto tem um compromisso, não é? Tem um compromisso de mudar a estrutura. E evolução, reparem que a evolução neste caso do ESG não foi sempre ESG, começou por ser investimento ético, depois passou para investimento socialmente responsável e agora aparece com esta temática porque é mais abrangente e as empresas estão de facto a procurar esta nuance. Agora resta saber, e eu vou também abordar isso mais à frente, resta saber se são boas intenções apenas ou são intenções e também ações concretas para isso acontecer.
Em termos de motivações e o que é que os investidores, quem são esses investidores? Não é? Quem são os investidores que investem, quem são as pessoas que vão investir ou que estão a investir já nesta temática? São os investidores individuais, como é óbvio, mas muito mais centrado naquilo que são os investidores institucionais. Quem é que são? Os bancos, as sociedades gestoras, os fundos de pensões, as fundações, as próprias universidades que têm alguns orçamentos, e nós sabemos que nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, há universidades digamos, com fundos muito próprios, muito grandes, muito elevados de valores que investem e que fazem o mercado, fazem com que o mercado mude. Depois também temos as instituições religiosas, os private equities também, empresas de capitais de risco que estão a procurar investir apenas em empresas que promovam a integração desses critérios ESG. Aqui no quadro ao lado, é uma publicação também nos Estados Unidos, muito recente. Reparem na quantidade de dinheiro que está a ser depositado, que está a ser investido nesta temática do ESG e a forma como tem subido. Não é? Nós fomos ver em 2012, o valor era muito baixo e de repente está, basicamente, de 2012 para cá, são 7 vezes mais, né? Passaram para 14 bilhões em linguagem americana. Mas isto é muito importante. Reparem aqui nesta língua, eu estou a usar a linguagem americana por uma situação. Os bilhões e os trilhões são diferentes. Não é? Aqui os investimentos sustentáveis em 2020 totalizavam 35 trilhões de dólares. Isto quer dizer que é cerca de 1/3 do valor sob gestão em termos de investimento, ou seja, imaginem todo o dinheiro que está poupado no mundo inteiro, que está investido nos mercados, 1/3 já estão a ser investidos nas temáticas ESG. Portanto, é uma situação, de facto, avassaladora. É a palavra que me ocorre e que melhor define aqui isto. Se tiverem alguma questão, por favor, interrompam, estejam à vontade. Próximo tema, o que é que eu queria dizer aqui? Estamos a falar muito de ESG, as 3 letras que definem este tipo de investimento, mas de facto estas 3 incorporam, esta sigla incorpora 3 tipos de investimento. Então aqui quero fazer também um bocadinho a explicação sobre isso. Quando se fala de investimento sustentável, nós podemos dividir isto em 3 digamos, em 3 tipos de investimento. O ESG Investing, que é aquela que temos falado mais e que as empresas fazem um esforço, de facto, para que o seu impacto social seja mais positivo, não é? E entreguem benefícios às pessoas e a toda a comunidade, a nível do comportamento ético, ambiental, não é? Toda essa temática que já temos vindo a conversar. Depois também existe o investimento socialmente responsável, e aqui as empresas têm muito a ver com aquelas decisões, já devem ter ouvido estas histórias. Eu não quero, eu tenho várias pessoas, vários investidores que me dizem: eu quero investir no mercado americano, mas quero investir num ativo ou num fundo de investimento ou num ETF. O ETF quer dizer Exchange Traded Fund, convém também especificar isto. São fundos cotados em bolsa. Mas querem investir num fundo que não invista em empresas, por exemplo, de álcool, ou de jogo, ou de tabaco, não é? Por exemplo, há várias, ou de armamento, por exemplo. Ora, isto é aquilo que nós chamamos de investimento socialmente responsável. Claro que nem sempre é possível isso, e nós vamos ver à frente também que é um dos riscos que esta temática e este tipo de investimento sustentável incorpora. Mas cada vez mais há mais investidores a procurar esse tipo de exclusões, não é? São exclusões. Em termos de impacto, de investimento de impacto, também se nota muito o crescimento e estão a nascer muitos fundos de investimento, eu até diria mais na ótica de capital de risco, ou seja, fundos de capital de risco, private equity e venture capital, que estão a querer investir em comunidades, em empresas sediadas naquilo que nós chamamos nos mercados que são fronteira, os mercados menos desenvolvidos. Por exemplo, no leste europeu existem imensos fundos de investimento a esse nível, que investem em empresas inovadoras nessa região, e portanto estão a nascer muito nesta lógica também. Depois, também gostava de passar aqui a uma temática que é a tomada de decisão, porque é aqui que se encontram, digamos, os fatores mais importantes quando nós falamos em tomar decisão. Porque nós, quando queremos investir, isto é importante fazer aqui este ponto,
quando queremos fazer um plano de investimento ou decidir onde é que vamos investir, nós temos que ter uns critérios para tomar essa decisão, né? Eu sei que muitas vezes os nossos critérios é aquilo que o nosso amigo diz, ou aquilo que lemos nos jornais, ou que os gurus dizem, mas não deve ser assim. Na minha opinião, e tenho partilhado isto com imensa gente, e o Henrique também sabe disso, nós temos que ter um investimento muito baseado naquilo que são os nossos objetivos, aquilo que são os nossos critérios, e não nos deixarmos influenciar, ou seja, aquilo que é bom para eu investir pode não ser bom para vocês, portanto, é muito diferente. E no ESG também existe isso, também é a mesma coisa, portanto, mas quando estamos a investir ou procurar empresas que tenham essa temática, quando, por exemplo, decidimos, sei lá, investir numa empresa de energia, como a EDP, por exemplo, como a EDP Renováveis, ou como a BP, como a Shell, que são empresas que estão a mudar o seu processo, todas elas. Reparem, eu gosto de dar este exemplo porque a BP, que as iniciais significavam British Petroleum, está a mudar para Beyond Petroleum, ou seja, estão a tentar, estou a dizer ao mercado que já não dependem apenas dessa exploração, portanto, essa importância desta temática. E esses critérios estão muito dispersos. Eu posso dar exemplos, existem mais de 30 empresas a nível mundial que analisam e que dão ratings, né, que classificam esta temática do ESG. Então, reparem, muitas vezes nós estamos à frente de 3 ou 4 opções de investimento, cada uma delas com as suas métricas. Olhem, qual é que vamos decidir, não é? A questão tem que ser mesmo colocada desta forma, ou seja, não existe uniformização, não existe ainda esses critérios mais abrangentes, não é? E não existe essa correlação. Vamos ver, esse é um dos riscos que criamos atualmente, e portanto o sistema ainda é baseado, ainda é, e vai ser sempre, mas é baseado em riscos e em oportunidades. Neste caso, mais uma vez tomei como exemplo aquilo que a MSCI faz. Já dou outros exemplos, por exemplo, a FTSE, que é uma das grandes empresas também de índices, é mais conhecida pelo FTSE, é mais conhecida pelo índice inglês. Eles produzem, a FTSE é uma empresa que produz imensos benchmarks, índices, ratings também, research, portanto, e é uma das empresas também mais importantes a este nível, a S&P também, a Sustainalytics, ou seja, há muitas empresas que estão a nascer, como eu vos disse, são mais de 30 que estão neste plano, e que dão ratings, quality scores, média ponderada de intensidade de carbono, a percentagem de cobertura. Isto é importante, eu vou-vos dar um exemplo à frente de um fundo de investimento, como é que se vê esta cobertura, e a parte dos scores em relação àquilo que é a concorrência, aquilo que são os pares, não é? E são imensas, a parte, digamos, a avaliação de dados vem desde aquilo que a empresa tem em termos de documentação, mas também aquilo que é produzido externamente, a nível do governo, a nível das instituições não governamentais, a nível do jornalismo, das empresas de comunicação. A nível da legislação, também é um outro dado importante, e a legislação até agora esteve um bocadinho, digamos, à parte, né? E de repente, em 2021, já em março deste ano, surgiu a Sustainable Finance Disclosures Regulation, que foi emitida pela União Europeia, e que, de várias coisas, tem como missão classificar todos os produtos financeiros. E esta classificação está a ser uniformizada, já é um primeiro passo para que os investidores fiquem mais esclarecidos sobre aquilo que estão a fazer, que estão a investir, que estão a procurar, não é? E reparem neste quadro aqui, que foi tirado precisamente dessa SFDR, grande parte dos fundos de investimento estão a ser classificados mediante o artigo 8. Posso apenas explicar aqui um pouco. O artigo 8 tem a ver com a integração de riscos de sustentabilidade e não só, e também com objetivos, ou seja, desde que o fundo de investimento, na sua política de investimento, promova precisamente o investimento em ativos
que tenham objetivos de sustentabilidade e tenham características de sustentabilidade. É mais abrangente do que o artigo 9º, que está aqui ao lado. Portanto, as empresas podem ser classificadas no artigo 6º, em que não têm nenhuma integração de ESG, aqui tem alguma integração, e no artigo 8 é algo mais abrangente e onde estão grande parte dos fundos a serem inseridos. Aliás, aquilo que se vê, aquilo que eu vi durante o último ano e meio, foi a transformação, ou seja, diversos fundos de investimento mudaram o nome dos fundos para incluir a menção ESG ou SRI, portanto, uma menção que seja de acordo com o investimento sustentável. Resta saber, e volto a dizer aquela questão que disse há pouco, resta saber se esta menção é de facto só de palavra ou são mesmo ações, não é? Porque muitas vezes aquilo que acontece é que nós, e por isso é que eu também pus no título desta sessão uma narrativa que é viral, né? Resta saber se a narrativa depois condiz com os próprios atos. Mas esta regulação é muito importante e vem trazer aqui também algum espaço para que as pessoas se sintam mais protegidas e que este investimento seja mais transparente. O que se quer é mesmo isso, que seja muito transparente, porque só este ano a Morningstar, que é uma entidade que avalia fundos de investimento, uma entidade, é uma empresa, podem consultar também em qualquer site, o site deles é Morningstar, é uma empresa de produção de conteúdos de análise de fundos de investimento, de ETFs, de empresas. Eles dizem que só este ano o mercado europeu, com a menção de ESG e com a menção de investimento sustentável, vai valer mais de 2,5 bilhões de euros, portanto é um crescimento exponencial muito incrível e que, portanto, tem todo o interesse em que as coisas fiquem mais balizadas em termos de métricas. Também é importante é o surgimento das certificações. Eu destaco aqui duas. Uma certificação que é o CESGA, que é o Certified ESG Analyst, que é organizado pela EFAS, que é a European Federation of Financial Analysts, portanto é europeia, como o próprio nome diz, e depois tem o CFA Institute, também tem o seu certificado, também começou este ano, que é o Certificate ESG Investing. Isto tem um objetivo, que é, mais uma vez, preparar profissionais, porque aquela regulação que viram há pouco exige que as empresas, as grandes empresas, e falamos de bancos, falamos de sociedades gestoras, falamos de fundos de pensões, portanto, as grandes empresas de investimento tenham nos seus quadros pessoas que tenham capacidade, digamos, estejam preparadas para assumir as funções de analistas ESG, ou seja, analistas que percebam o que é que são os objetivos de sustentabilidade, como podem ver aqui neste quadro das Nações Unidas, que são 17, né? Estão ali bem especificados, e reparem que até este gráfico também é muito interessante, porque há poucas empresas, digamos, aqui a MSCI mede o ESG em 8.550 empresas em termos mundiais, e reparem, strongly aligned, ou seja, alinhamento forte, são muito poucas, não é? São muito pouco alinhadas, ou seja, há muitas alinhadas, também há muitas ainda são desalinhadas, não é? Reparem que esta evolução já foi grande nos últimos anos, mas vai ser ainda mais com a tal regulação e as tais certificações. Também é uma oportunidade para quem está na área da gestão, de economia, tem uma oportunidade, porque essas certificações vão ser muito, muito mesmo valiosas no curto espaço de tempo, porque esta temática do ESG, do investimento sustentável, veio para ficar. Diferente, certamente vai evoluir num outro sentido, mas veio para ficar. Vocês sabem disto e as vossas preocupações também vão neste sentido, como vimos já há pouco. Portanto, acho que é uma temática também importante. Em termos de investidores, eu vejo isto aqui como um dilema. Não é? Se nós nos colocarmos na pele de investidor, mais uma vez, o que é que acontece? Reparem que o que é que está a acontecer em termos de empresas que necessitam de mais investimento?
são as empresas com menos lucros e com balanços mais fracos. Neste momento, grande parte, nós vimos naquele vídeo que vos mostrei logo no início, vimos que grande parte das empresas maiores, as empresas maiores atualmente, as empresas que dominam as bolsas a nível mundial e que valem mais de $1 trilhão cada uma, são empresas tecnológicas, são empresas digitais, são empresas que têm muito pouco impacto em termos ambientais, ou seja, que de facto elas próprias já cumprem estas métricas, mas cumprem apenas a parte do ambiental. Muitas vezes, e vocês sabem disso, há muitas situações, por exemplo, a Amazon, estou-me a lembrar, que é alvo de muitas críticas em termos de comportamento errado perante o seu capital humano, portanto, mas são empresas que estão com balanços fortíssimos, que dão muitos lucros, e portanto são as empresas que certamente terão menos dificuldade em investir. E também são as que menos precisam, não é? Porque já estão mais alinhadas. As outras, como nós vemos, as empresas de produção de carros, por exemplo, a indústria automóvel, é uma indústria que é uma indústria muito pesada, com um altíssimo nível de dívida, que está de facto a precisar de mudar, e está a mudar, né? Foi impulsionada pela Tesla, que foi, digamos, quem teve aqui num ato disruptivo desta indústria, mas de facto é um dilema porque as empresas vão precisar de muito investimento. Bem, então este facto leva-nos aqui a isto, eu coloquei aqui, porque estamos aqui a colocar dinheiro em investimentos menos interessantes, né? Reparem o contrassenso que é um investidor decidir colocar dinheiro numa empresa que tem perspectivas de lucro muito menores. Os investidores tentam agir racionalmente. O que é que fazem? Tentam investir em empresas que esperam que vão dar mais lucro no futuro. Não é? Ou seja, e neste caso o dilema é que a quem precisa de mais investimento são as empresas com esse potencial. É preciso criar aqui, mais uma vez, tentarmos alinhar aqui algumas regras, e a regulação, neste caso, é muito importante para que as boas empresas também estejam perfeitamente alinhadas, não é? E aqui esta frase acho que é importante: investir em boas empresas não significa investir em boas empresas ESG. De facto, isso acontece. Como eu disse há pouco, a Tesla é uma das empresas que está, digamos, numa fase que começou já há muitos anos, já há cerca de 15, 20 anos, a evoluir neste campo. Ou seja, indústrias são muito pesadas e que as indústrias automóveis libertavam pouco cash, né, aquilo que hoje em dia nós sabemos, e eu gosto sempre de dar este exemplo. A Apple, por exemplo, que é uma empresa que vocês conhecem todos, chegou a ter, e muitas vezes tem, mais dinheiro em cash, portanto, dinheiro, cash mesmo, mais dinheiro que o nosso PIB em Portugal. Imaginem só a quantidade de dinheiro que uma empresa pode ter. Agora, reparem que, neste caso, as indústrias mais pesadas, como a indústria automóvel, falo muito desta indústria porque precisa dar uma volta grande, né, de facto, tem um peso acrescido porque precisam de muito investimento e de muito financiamento para poder dar a volta e para poder dar lucros no futuro e receber a atenção dos investidores. Portanto, temos aqui um grande espaço digamos, para mudarmos isto. Cá está o exemplo que vos falei há pouco. Este é um exemplo de um ETF, volto a dizer. Um ETF é um Exchange Traded Fund, é um fundo cotado em bolsa, portanto é um fundo de investimento que engloba milhões de investidores, e depois tem uma política de investimento. Uma política de investimento, neste caso deste ETF. Este ETF é da iShares. A iShares pertence à BlackRock. A BlackRock é uma das maiores empresas do mundo de gestão de investimentos. Tem trilhões de dólares sob gestão, é um colosso. A par da Vanguard, são as duas maiores empresas do mundo neste setor. Este ETF é um dos principais ETFs também, tem milhões de investidores em todo o mundo. Os investidores investem neste ETF, que por sua vez, este ETF investe em cerca de 1.800 empresas, para ter uma ideia, a nível mundial. Em específico, este ETF não investe em mercados emergentes, investe apenas em mercados desenvolvidos, mas corresponde a cerca de 85% do mercado total a nível mundial. Reparem no impacto que isto tem. É um ETF muito, muito grande. E no site vocês podem
podem encontrar isto no site da iShares. Se procurarem pelo IWDA, conseguem chegar lá, e a IWDA é o ticker, ou seja, é, digamos, o ticker é o tipo de símbolo, o símbolo que dá nome a este ETF. No site tem lá a parte das características sustentáveis. Isto é transversal. Qualquer sociedade gestora a nível mundial, qualquer empresa, já publica estas situações, estas características nos sites. Qualquer pessoa pode consultar isto. E este caso demonstra bem isso. Como é que eles classificam isto? Usam, mais uma vez, neste caso, usam as métricas da MSCI para classificar os fundos. Reparem aqui nesta métrica, logo aqui ao início, MSCI ESG Fund Rating. Isto vai desde o rating máximo, digamos que são os 3 A's, o rating mínimo que seria os 3 C's. Neste caso, este ETF está classificado como A. Este ETF, como vocês podem verificar, não tem no nome qualquer menção a ESG, ok? Mas a própria iShares tem vários ETFs MSCI World, ou seja, que investem no mundo inteiro, já com essa sigla, com SRI ou com ESG. Mas excluem bastantes empresas, que é para poderem cumprir com essa integração ESG. Mas reparem outros dados, por exemplo, aqui importante a parte do peso, da intensidade de carbono por milhões de vendas, não é? Reparem, este é um valor relativamente alto. As empresas, os fundos de investimento, os ETFs que investem, que tenham esta característica ESG, normalmente têm um peso menor. Isto tem a ver com a procura de empresas que de facto essa pegada não seja tão evidente, lá está, estão a privilegiar as empresas digitais em detrimento das empresas de indústria mais pesada, não é? Depois aqui a percentagem de cobre, porque isto é interessante, quase 100%, ou seja, este fundo, apesar de não ser ESG, acaba por investir em empresas, quase todas elas têm preocupações ESG. Quando nós falamos em preocupações ESG, estamos também a referir, reparem, uma empresa que produz armamento, dificilmente terá preocupações ESG, mas reparem, pelo menos o S, não é? Pelo menos ali o S, a parte da sigla do S, social. Imaginem que é uma empresa que trata muito bem os trabalhadores, os seus recursos humanos, não é? De certa forma está a cumprir com parte do ESG, não é? Ou seja, nós não podemos excluir apenas. E este é um rácio também muito interessante. Depois tem a comparação entre os pares, repara, tem também uma métrica que vai de 0 a 10, repara, tem aqui uma comparação entre os pares. Portanto, há uma série de rácios e de indicadores que nos ajudam, cá está o tal critério, os tais critérios que eu falei há pouco na tomada de decisão. Portanto, nós para tomarmos uma decisão de investimento podemos ver aqui estes critérios todos. Mas reparem a importância de nós estarmos preparados também e de haver uma regulação. E aqui, para qualquer, mesmo que vocês estão a estudar, estão numa fase ainda muito, muito jovem, mas certamente já têm interesses, alguns de vocês já provavelmente até já investiram, e certamente já tiveram casos de decidir como é que vão tomar decisões, e essa situação é muito importante saber onde vão buscar essa informação e de que forma é que essa informação está organizada, não é? E neste a seguir, neste exemplo, aqui já incluí mais uma vez MSCI, tem aqui 2 benchmarks. Os benchmarks no fundo são índices mundiais, e neste lado azul estão quase 3.000 empresas, não é? Neste caso a diferença passa ao outro. Há pouco eu estive a mostrar apenas o MSCI World, neste caso é o ACWI. O que quer dizer isto? É All Countries, ou seja, neste caso já inclui os mercados emergentes. Vocês já viram, eu fiz propósito para colocar aqui isto tudo, a complexidade e a quantidade de siglas e informação que um investidor, seja de retalho normal, seja um grande investidor, tem que ver para tomar as melhores decisões. Reparem só nesta nomenclatura complexa, não é? Depois deste lado, a verde, tem aqui o mesmo ETF, o mesmo índice, desculpem, mas com a menção ESG Leaders. O que é que aconteceu aqui? Eles retiraram algumas empresas, portanto, retiraram empresas que não cumpriam com essa métrica, e estão a tentar demonstrar que essas empresas, as empresas que cumprem com as
integrações ESG, ou seja, que procuram esses impactos ambientais, sociais e de governança, têm melhor performance. Portanto, isto é um dos grandes temas da atualidade que a indústria tem passado. Estão muito preocupados em demonstrar que, apesar do tal custo que falámos há pouco, não é? Falámos há pouco do custo que as empresas têm para conseguirem alinhar ou estarem alinhadas com as métricas ESG, conseguem obter melhores resultados. Será mesmo assim? Vamos lá ver. Isto é importante que se coloque. Mas a MSCI fez aqui um estudo que sim, que é possível a obtenção de maior lucro, portanto, de maior lucro, quer dizer, não é melhor lucro, é melhor rentabilidade. Isto eu vou explicar por uma razão. Isto é um investimento, reparem, melhor rentabilidade, ou seja, há aqui uma expectativa que no futuro esses lucros sejam maiores, não agora, ok? Deste lado temos aqui um exemplo do mesmo índice que falámos há bocado, o MSCI World, que são as tais 1.585 empresas. A tal MSCI já tem também o MSCI World ESG, em que aqui neste caso teve que tirar 88 empresas, que são empresas ligadas a estes setores de carvão, tabaco, armamento, portanto, são empresas que têm esse setor e tiveram que ser retiradas, então, tiveram que ser excluídas para poderem estar dentro desta temática. E aqui chegados vamos falar então dos problemas e dos riscos, né? O que é que está a mudar, o que é que a indústria está a fazer. Eu costumo dizer que isto é um placebo, né? Porque é muito interessante porque um dos principais chama-se Tariq Fancy, era uma pessoa, um americano, responsável na iShares, na BlackRock, responsável por esta área da sustentabilidade. Portanto, foi ele que dirigiu o departamento que começou há umas décadas, há 10, 15 anos, a colocar os ETFs com uma visão, os fundos, com uma visão mais alinhada com os critérios ESG. Ele diz que neste momento a indústria está a combater isto, está a fazer isto como um placebo, ou seja, está, em vez de procurar de facto a cura e as melhores ideias e as melhores métricas e melhores medidas para que as empresas possam ser válidas e possam ser corretas, neste caso de métricas, não, eu até dei um exemplo muito interessante, que é, estão a fazer, estão a utilizar bebida de aveia para curar o cancro, não é? É um bocado, foi esta a analogia que ele deu, uma analogia complexa, mas reparem que não estão a curar propriamente, ou seja, não estão a fazer com que o planeta, ou as empresas, neste caso, o doente, procure as melhores alternativas. Portanto, isto é importante colocar em esta temática. Porquê? E eu recorro agora aqui ao nosso mestre Aswath Damodaran. Ele é, como falámos no início, o Henrique já deu esta informação, o Damodaran é um professor da New York University. Ele é reconhecido a nível mundial, é um dos principais, dos mais conceituados professores de avaliação de negócios, de empresas. Ele gosta muito de avaliar as empresas com base nos números, mas também com base na história que tem, uma história para contar. E ele é muito crítico desta questão do ESG. É muito crítico nesta situação, não na bondade do ESG, atenção, ninguém coloca em causa isso, é muito crítico naquilo que a indústria está a fazer, a indústria financeira. Porque a indústria financeira ele até se chamou de ESG Gravy Train, ou seja, uma espécie de comboio de alegria, não é? Em que todos ganham menos o investidor. Ou seja, há aqui a situação de que há uma série de consultores, digamos, de fundos, de gestores de fundos, de portfolio managers, não é? de contabilistas também, que ele fala da parte da contabilidade, que estão a ganhar com este modelo virtuoso, mas que o mercado, propriamente dito, as empresas, não vão beneficiar deste ganho. E isto aqui, reparem, a sustentabilidade tem sido boa para os gestores de fundos, não é? Porquê? Pois os FIIs, portanto, os FIIs digamos, a comissão que um gestor de património, um gestor de fundos, cobra por gerir o património de outra pessoa, ou por aconselhar, não é? Os FIIs subiram 43%. Ou seja, só pelo facto de serem ESG,
né? Se dizerem que nós temos aqui uma carteira, um investimento alinhado totalmente com os vossos valores, com aquilo que é o ESG, mas cobramos mais, em média, 43%. Para vocês terem uma ideia, um ETF, que vimos há bocado, tem um FII, uma comissão de gestão de 0,2%, portanto os FIIs destes andam sempre acima, para cima de 0,3%, 0,4%, em alguns casos até mais. Isto porquê? Porque há uma série de pessoas aqui, este quadro explica bem isso, há uma série de consultores e de entidades que não deixam de ganhar dinheiro com isto, não é? E que vão aproveitar esta nova ideia para se implementarem, para serem mais um retorno, não é? Para terem mais algum retorno. E depois surge aqui o termo do greenwashing, também já tem sido muito divulgado, que é, no fundo, a apropriação de virtudes, não é? Nós vamos buscar aquilo que são as virtudes ambientalistas, da organização, de pessoas, de tudo, e juntamos aqui o marketing, não é? E o marketing para ajudar a vender e não para, de facto, ajudar a melhorar este planeta. Não é? Nós temos um compromisso de uma série de alterações climáticas, temos vindo a falar disso, de parte comportamental, da parte social, mas o greenwashing não demonstra precisamente isso. Depois há aqui um cenário também, aqui eu falei há bocado do tal ex-colaborador da BlackRock, do Fancy, que ele diz que não investir em petrolíferos não vai baixar a poluição, não é? De facto, reparem, o facto de nós não estamos a investir numa ExxonMobil ou numa Shell, bem, não vai fazer com que a poluição baixe. Não é? Se calhar o ideal seria, arranjamos aqui um equilíbrio, não é? Isto é importante, que as pessoas, que os investidores possam investir nessas empresas e serem reconhecidos como investidores com esta temática, com a temática do ESG, mas que consigam, de facto, provocar mudanças na empresa. Não é? Essas empresas, como eu dei há pouco o exemplo da BP, estão a transformar totalmente o negócio, estão a investir fortemente na melhoria do processo produtivo, para torná-lo mais verde, mais amigo do ambiente, mais responsável socialmente, está com um impacto positivo na sociedade, mas não deixam de explorar o petróleo. Né? Porque nós de repente não podemos ficar sem petróleo, não deixaria de funcionar. Vitor, desculpa. Sim. Eu pedi só para encurtares um bocadinho, porque depois há aqui restrições temporais, desculpa lá. Então. Ok, boa, ainda bem que disseste, sim. Pronto, seria um bocado isto. Mas sim, já estamos quase no fim. Então o que é que está a mudar na indústria? De facto é esta busca por informação, é esta busca por, digamos, por uma situação mais transparente, mais coerente. E reparem, já vos falei há bocado das gerações. As gerações são um veículo importante, são um fator importante nisto tudo, porque a tal geração de baby boomers, seja, digamos, os vossos pais e avós, estão a preparar-se para a maior transferência de riqueza de sempre da história. Nos próximos anos, nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, vamos assistir a uma transferência de riqueza brutal. São valores astronómicos. Portanto, e essa riqueza, que vai ser totalmente transferida, vai ser aplicada de forma muito diferente, como tenho vindo a dizer. Portanto, isto vai mudar muito a indústria. A indústria já se está a adaptar a isso. Esperemos que se adapte de uma forma equilibrada, como eu referi. Depois a parte dos incentivos, e aqui a questão já temos visto várias revistas, como a Economist, ou até consultoras como a McKinsey, dão muita importância a estas ideias da participação das mulheres nos investimentos, participação do público mais jovem, que querem um investimento mais personalizado, né, e querem os seus valores, né? E o ESG encaixa nesta ideia. Portanto, vamos ver se de facto conseguimos encontrar aqui um equilíbrio para que toda a indústria, tanto a indústria ganhe, mas também os investidores ganhem com esta temática, e que as empresas de facto mudem e que acelerem este processo de transição para uma economia verde, uma economia mais sustentável, ok? Porque isto, e para concluir, nós vivemos num mundo
de altos e baixos, né? Como eu comecei com um gráfico para vocês verem a evolução das bolhas, e agora deixo-vos para concluir, deixo-vos com outro gráfico, um indicador, que é conhecido pelo Fear and Greed Index, que é desenvolvido pela CNN Business, com base em 7 indicadores, indicadores muito complexos, são indicadores técnicos e quantitativos, tem a ver com a volatilidade, com as opções, com o momento, são uma série de indicadores que tenta medir como é que estão os investidores a sentir-se em cada momento. Isto foi retirado na sexta-feira, e neste momento nós estamos com uma situação de extreme greed, ou seja, uma digamos, extrema de ganância, não é? Ávidos de riqueza, bem? Temos de ter alguma precaução, temos de ter alguma, não, temos de ter muita, porque de facto as pessoas, cuidado com as euforias, cuidado com as narrativas, mais uma vez, eu termino com esta questão: podem os mercados financeiros salvar o planeta? De facto, não vão ser os mercados a salvar. Os mercados podem ter um papel decisivo, mas terá que ser uma política concertada a nível mundial, que depois transmitem essas políticas, e os mercados vão assumir um papel importante, uma ferramenta eficiente para alocar capital. Não é? Como sabem, os mercados recebem dinheiro de investidores, de pessoas que poupam, e depois investem nas empresas que precisam desse dinheiro. E essa alocação será importante, mas será de facto importante haver aqui uma regulação, uma política mais transversal, e temos cuidado com essas narrativas que se tornam muito virais e depois provocam bolhas e quedas grandes, e as pessoas podem de facto ser apanhadas no meio desta turbulência. E, por mim, estou a terminar. Se tem alguma questão, por favor, disponha. Olha, Vítor, muito obrigado. Nós aqui gostámos imenso. Eu não sei se alguém terá alguma questão a colocar aqui na sala. São muito tímidos aqui os meus alunos. Eu não sei se... também. É hora de almoço, Exato, a hora do almoço é importante. Mas é. Olha, mas eu gostava que tu, muito rapidamente mesmo, te pronunciasses sobre 2 questões. Uhum. Uma tem a ver com algo que eu acho que vai impactar a vida das pessoas, que é a questão das hipotecas verdes. Okay? Exatamente. Pronto. Nomeadamente na aquisição de casas, e a outra que falasses um bocadinho dos perigos do greenwashing, e o que é que isso significa mais em concreto, para as pessoas estarem alertas, para não comprarem gato por lebre, como se costuma dizer. É um bocado isso. A ideia que eu queria levantar aqui era mesmo essa, porque o greenwashing, o que é que está a acontecer? As pessoas, os investidores, as grandes sociedades gestoras estão a pegar, neste caso, nestas virtudes ambientais, sociais, não é? E estão a aplicá-las em antecipação, e não estão depois a promover isso junto daquilo que devia ser, que são as empresas. Estão a promover, ou seja, estão a fazer isto ao contrário. Estão a dizer ao mercado, né, aos investidores, que os seus fundos, os seus ETFs, os seus produtos financeiros já cumprem com esta temática, né, já estão devidamente alinhados, já estão com essas métricas todas, digamos, os ratings estão elevados, mas aí está, este não está a ser a medida certa, porque depois o dinheiro não está a ser aplicado de forma correta nessas empresas. Essas empresas depois não estão a fazer a alocação de capital com base numa ideia racional. Como sabes, a ideia que passa aqui é que, neste caso, quem está a ganhar, o greenwashing significa precisamente isso, quem está a ganhar com toda esta temática do ESG, com este boom, deste fluxo que está a surgir nestas empresas, são as sociedades gestoras. É a indústria. Não é? A indústria que está a ganhar com isso. E na hora da decisão de comprar uma casa, que aspectos é que as pessoas, para poderem pagar um bocadinho menos de prestação, devem ter em atenção, na tua opinião, e que alterações que se perspectivam? Sim, a questão perspectiva-se aqui, que aliás, a nível bancário já se fala muito nisso, que é a questão das hipotecas terem melhores condições, digamos, os juros serem mais vantajosos, ou terem alguns descontos em termos de política de aquisição, de financiamento,
se as casas estiverem alinhadas com essa vertente, ou seja, se, por exemplo, serem totalmente sustentáveis a nível energético, com a parte de energia solar, ou outro caso, e o que está a acontecer também ao nível das green bonds, não é? Também, as hipotecas também vão ter um bocado de impacto nisso. Porquê? Porque os bancos vão ter acesso a financiamento mais barato, neste caso, se optarem por fazer este tipo de hipotecas digamos, em imobiliário que esteja assente nesta temática, que sejam não só em regiões, por exemplo, já estou-me a lembrar, em regiões não tão concentradas em partes urbanas, em regiões mais pobres, por exemplo, em regiões que estejam em processo de desenvolvimento, que não impactem a parte ambiental, que não destruam tudo o que é a natureza. Portanto, este tipo de impactos vai ser importante no futuro e vai levar não só que os bancos se financiem a preços mais baratos, e está em prejuízo dos investidores, porque os investidores vão, digamos que, obter menos retorno por causa disso, mas também que as pessoas depois possam usufruir essas condições mais baixas e com casas e com habitação. Agora, vai levar a que se calhar o trabalho remoto fique mais tempo, ou seja para ficar, a parte da comutação, da mudança, também vai ter impacto a nível dos transportes, muitíssimo. Acho que fala-se muito nisso, na questão como sabem, de acabar com os carros a combustível, né? Não vai acontecer, mas em grandes cidades já se prevê isso. Portanto, há uma série digamos, de situações que vão estar relacionadas, mas no fundo, para ser mais concretos, em termos de habitação, eu vejo aqui uma oportunidade para as construtoras construírem imóveis totalmente sustentáveis. Aqui também é importante uma palavra para as entidades oficiais, para serem menos burocráticas, porque isto vai ser o caos, a necessidade vai ser elevada. Para quê? Para depois as pessoas sempre possam comprar a casa que gostam e com condições muito mais favoráveis. Vitor, muito obrigado. Entretanto, eu não sei se alguém quer